Olá, boa tarde. 1 em cada 6 brasileiros não tem água em casa. Num momento de pandemia em que a higienização é fundamental, esse dado é ainda mais preocupante. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata do assunto no Dia Mundial da Água. E você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decide que transexuais e travestis com identificação de gênero feminino poderão optar por cumprir pena em presídio para mulheres. Caso escolham pela unidade masculina, deverão ser acomodadas em uma área reservada, que garanta segurança. STF decide que não compete à Assembleia Legislativa de Minas Gerais dispor sobre quadro de pessoal das estatais. Segundo a relatora, ministra Carmen Lúcia, a interferência na política das empresas de direito público e privado de Minas viola a Constituição Federal. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que rede social não é obrigada a fornecer dados de todos os usuários que compartilharam conteúdo falso. A pedido do Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde vai aumentar a quantidade de oxigênio medicinal fornecida para os estados de Rondônia e Acre. O Ministério Público Federal enviou um novo ofício ao Ministério da Saúde, informando que a quantidade de 80 mil metros cúbicos de oxigênio por mês, prevista há 10 dias, é insuficiente para atender a demanda atual dos estados de Rondônia e do Acre, que apresentam um grande aumento do número de pacientes com sintomas graves da Covid-19. Em resposta, o Ministério da Saúde disse que vai aumentar o fornecimento de oxigênio medicinal a partir de hoje e que esse fornecimento será diário, sem previsão de interrupção e pode chegar a 10 mil metros cúbicos por dia. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que transexuais e travestis podem escolher por cumprir pena em presídio feminino ou masculino. Com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, transexuais e travestis serão consultadas e vão poder optar onde querem cumprir pena. Caso escolham pela unidade masculina, deverão ser acomodadas em uma área reservada, que garanta segurança. O ministro Luiz Roberto Barroso ajustou os termos de medida cautelar deferida em junho de 2019 em uma ação que trata sobre o tema. Havia sido determinado que presas transexuais femininas fossem transferidas para presídios femininos. Faltava definir o tratamento adequado em relação às detentas travestis. Para o ministro, a medida garante a proteção da população carcerária LGBTI e dignidade às detentas. Na decisão, Luiz Roberto Barroso se baseou em documentos do relatório e nota técnica elaborados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e Ministério da Justiça e Segurança Pública, juntamente com associações representativas de grupos LGBTI. Rede social não é obrigada a fornecer dados de todos os usuários que compartilharam conteúdo falso. Essa decisão é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Basta um clique e o conteúdo daquela postagem é visualizado por milhares de pessoas. Apesar das facilidades para a comunicação, usar as redes sociais também requer cuidado dos usuários. Este advogado explica que o Marco Civil da Internet prevê a responsabilização de quem publica informações que possam manchar a imagem de uma pessoa ou de uma instituição, por exemplo. O usuário ele precisa lembrar que, ao emitir qualquer tipo de juízo de valor ou até mesmo ao repassar informações ou manifestações de terceiros, ele tem que saber que esse tipo de manifestação pode implicar em danos a outras pessoas. E por isso, se ele faz isso com protagonismo, de maneira deliberada, de maneira maliciosa, ele pode sim ser responsabilizado. Sem esquecer também que existem aí a possibilidade de se caracterizar os crimes contra a honra.
que ocorrem não só na internet, como em outros meios de comunicação. Em Santa Catarina, uma padaria entrou na justiça depois que um homem postou um vídeo em que afirmava ter comprado um salgado repleto de larvas no estabelecimento. O vídeo foi publicado em um grupo do Facebook. Na ação contra o provedor, a padaria alegou que o salgado não foi adquirido lá, mas em razão do compartilhamento da publicação nas redes sociais, a empresa perdeu contratos com fornecedores e teve grande prejuízo financeiro. Em primeira instância, o juiz determinou que o provedor fornecesse apenas a identificação do responsável pela publicação do vídeo. Mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu ser necessário obter informações sobre todos os usuários que compartilharam o conteúdo. O Facebook entrou com um recurso no STJ. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso, destacou, entre outras coisas, que o Facebook retirou o vídeo das páginas apontadas pela autora da ação e forneceu a identificação dos principais usuários responsáveis pelas publicações difamatórias, não havendo, portanto, inércia da empresa em bloquear o conteúdo ilegal. Além disso, para a quarta turma, não seria razoável igualar o autor da publicação aos demais usuários que tiveram contato com a notícia falsa e acabaram compartilhando o conteúdo, sendo desproporcional obrigar o provedor a fornecer os dados dessas pessoas sem a indicação mínima de qual conduta ilícita teria sido praticada por elas. Desta forma, a quarta turma deu provimento a recurso especial do Facebook Brasil e, por unanimidade, reformou o acórdão do TJ de Santa Catarina. O Superior Tribunal de Justiça, no voto do seu relator, entendeu que essas pessoas que divulgaram, que repassaram esses terceiros a informação inicial, eles não tinham necessariamente noção do que eles estavam fazendo e foram motivados, às vezes, até por um sentimento de cuidado, né, de espalhar do ponto de vista positivo um alerta, quando na realidade o que eles estavam fazendo era dando eco a uma falsidade, uma mentira, a uma fake news, como se diz. Mas mesmo assim, o tribunal entendeu que o grau de culpa, o grau de responsabilidade entre aquele que produziu inicialmente, originariamente a matéria e aqueles que simplesmente repassaram eram graus totalmente distintos. E você vai ver a seguir, hoje, Dia Nacional da Água, uma triste realidade. 1 em cada 6 brasileiros não tem água nem mesmo para se higienizar durante a pandemia. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal é o nosso motor-vetor. Nossa Constituição, pregnada de princípios e regras que determinam o agir-ser de toda uma sociedade. Sem a observância desses princípios, sem a observância dessas regras, não há democracia que resista. Hoje, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Ela que compõe 70% do nosso corpo. É vital para os seres humanos, para os animais e para o meio ambiente. Desde 2007, o Brasil tem lei específica para garantir recursos de qualidade, como o tratamento de água, coleta de esgoto e saneamento básico. Mas ainda hoje, 1 em cada 6 brasileiros não tem água, nem mesmo para se higienizar durante a pandemia. Ela mata a nossa sede, lava nossas mãos, ajuda a fazer crescer os alimentos que vão para a nossa mesa. Sem água, não existiria vida possível na Terra. E você sabia que menos de 1% da água do planeta é potável? E com o crescimento da população e o desperdício, esse recurso fica cada vez mais raro em algumas comunidades. O Dia Mundial foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, por isso, para ampliar as discussões sobre a importância de um uso consciente. As favelas, as moradias irregulares e as áreas rurais são as mais afetadas quando o assunto é saneamento básico. Segundo o levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 35 milhões de brasileiros não têm água tratada nem para se higienizar nesse período de pandemia. E quase a metade dos brasileiros não possui rede de coleta de esgoto em casa.
Em 2007, o Brasil ganhou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação traz as obrigações que devem ser cumpridas pela União, estados, municípios e pelo Distrito Federal no que diz respeito ao tratamento de água, esgoto e coleta de lixo. E mais recentemente, o Marco Civil do Saneamento Básico. Os municípios e os estados terão que levar os serviços para todo mundo, para 99% das pessoas tem que ter acesso à água potável e 90% das pessoas coleta e tratamento de esgoto até 2033. Essa meta é nacional, serve para todas as cidades e começa pelo prefeito. Então é importante que a Justiça estabeleça mecanismos para que os prefeitos sigam a nova lei. A Justiça tem que cobrar, a Justiça tem que estabelecer mecanismos de cobrança para que todos os prefeitos, os governadores façam a sua parte e a lei deixe de ser apenas uma lei no papel para que ela aconteça a todos os brasileiros. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com o juiz federal e especialista em direito ambiental, Ilan Presser. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Uma honra, alegria e satisfação ter a oportunidade de debater esse tema tão relevante do hoje e do agora, nesse dia que, mais do que um dia para comemoração, é um dia para que possamos fazer uma reflexão coletiva sobre a forma que estamos utilizando esse bem tão essencial que são os recursos hídricos. Bom, a reportagem já elencou um pouquinho algumas legislações a respeito, então me parece que arcabouço jurídico não falta. O que falta para a gente poder avançar nessa questão, garantir a água, que é um bem, né, tão essencial, e me chamou muita atenção quando eu fiz a chamada dessa reportagem que 1 em cada 6 brasileiros, gente, 1 em cada 6 brasileiros não tem água. Acho que a pandemia, né, acabou evidenciando as desigualdades. Bom, como avançar? Quais os entraves, as dificuldades? Pois é, Rafaela, você coloca muito bem essa faceta da nossa desigualdade, que se verifica a partir da disponibilidade dos recursos hídricos, que foi também aí colocada pela reportagem. Material normativo não falta. O desafio é fazer da melhor normatividade a melhor experiência, ou seja, um resultado concreto. Além do que a reportagem colocou, tem a Constituição, tem também vários tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Aliás, esse Dia Mundial da Água foi criado aqui no Rio, em 92, na Declaração do Rio. Depois, a ONU é aqui no Rio de Janeiro, inclusive, esse 22 de março. Depois tivemos também a ONU dizendo que o direito à água é um direito fundamental. O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 6 da Agenda 2030, e como você bem colocou, na pandemia estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Fica escancarada ainda mais essa desigualdade. Eu recordo que tivemos uma crise hídrica, uma situação de estresse hídrico recentemente em várias cidades do Brasil, Brasília mesmo teve, o Rio de Janeiro, a poluição da Baía de Guanabara, do Rio Tietê, enfim, poderíamos aqui falar uma tarde sobre água. E a lei, ela visa a mudar essa situação, visa um potencial transformador. Mas há uma dificuldade estrutural, eu até diria que há um estado de coisa inconstitucional em relação à adequada distribuição dos recursos hídricos. O Supremo julgou a DPF 347, que era sobre o estado dos presídios brasileiros. E aí ele diz, aqui é uma coisa inconstitucional, a situação dos presídios. A água também tem várias inconstitucionalidades, que ficam claras, e até do ponto de vista econômico, seria bom investir em saneamento básico, porque o tratamento e a coleta de esgoto, e aí tem vários estudos comprovando isso, $1 no tratamento e coleta gera 4 ou 5 dólares de economia na saúde pública. E na pandemia, a mesma coisa. Se houvesse disponibilidade hídrica, talvez o vírus teria piores condições para se espraiar, e poderemos reduzir a curva de contaminações. Como o Poder Judiciário tem contribuído para a preservação desse bem tão precioso? O senhor citou agora a Agenda 2030. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem inúmeras iniciativas para cumprir essa agenda, outros tribunais também. O senhor, por gentileza, gostaria de destacar algumas ações? O CNJ ele determinou aos tribunais aí medidas para cumprir os vários objetivos do desenvolvimento sustentável, e aí podem ver no site da ONU, Agenda 2030,
entre os quais os 6 fala sobre a água, né? Aliás, a própria sustentabilidade, ela fala, devemos aliar o crescimento econômico com a preservação ambiental e também com a equidade social, porque o ser humano está incrustado na questão ambiental. Nós temos várias decisões judiciais do STJ. Essa situação de o Poder Judiciário intervir em políticas públicas guarda alguma polêmica, né? Há limites, possibilidades sobre essa temática, né, de intervenção. O Poder Judiciário não pode governar, mas, ao mesmo tempo, a ele cabe impedir o desgoverno se houver violação ao marco regulatório vigente, foi colocado na reportagem. Nós temos também a Carta de Brasília do Juízes, que foi aprovada há 3 anos no Fórum Mundial da Água, em 2018, que aqui se realizou. E aí lá tem 10 princípios de precaução, de, na dúvida, a água deve ser preservada. Eu me recordo de um julgamento agora em que o STJ disse que, se houver uma solução pública de abastecimento, é vedada a utilização de poços artesianos, pois há um risco de contaminação dos lençóis freáticos. E aí cabe lembrar que nós temos 2 presentes da natureza, o aquífero Guarani e aquífero Alter do Chão, que tem ali a nossa reserva para essa situação de estresse hídrico. Então, me parece... Desculpa a interrupção, mas o senhor elencou tantas iniciativas do Poder Judiciário, decisões. Temos também previsto na Constituição Federal de 88, que é dever, claro, do Estado, do poder público, fazer valer, por meio de políticas públicas, né, ações concretas para que a gente garanta a água e preserve a água que nós ainda temos. Bom, para a gente finalizar rapidinho, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão de que é dever também da coletividade, da sociedade, dever esse ao lado do poder público, como diz a lei maior do país, não é isso? Muito bem colocado, Rafael. Artigo 225 da Constituição é o Estatuto Jurídico da Causa Ecológica. E ele coloca um direito e um dever para a coletividade. Então, todos têm direito a esse macro-bem direito ambiental, que é equilíbrio ecológico. E tem um dever correlato a esse direito, que é defender e preservar para a geração atual e para a geração do porvir. Então, nós temos um dever também de permitir que as gerações futuras tenham adequada utilização dos recursos hídricos, de forma que cabe a cada um de nós, na pequena esfera de atuação que temos, preservar, procurar economizar e valorizar esse recurso. Quando a Política Nacional de Recursos Hídricos fala a água tem valor econômico, é para chamar a atenção para a sua escassez. Não é visando um modelo liberal. De certa forma, a água é essencial à nossa existência e qualidade de vida da existência. Então, o pobre deve ter a água, não pode ter a água cortada, a meu ver, se não houver pagamento. Devem haver soluções que compatibilizem o valor econômico com a justiça social. Mas a cada um de nós, por conta dessa escassez decorrente do seu valor econômico, cabe fazer a nossa parte de economizar, preservar, conscientizar e fazer uma adequada utilização desse recurso tão escasso e tão primordial para nós. Excelente reflexão para a gente terminar esse dia, né, que fala sobre um assunto tão caro a todos nós. Muito obrigada pela sua participação. Elan Presser, especialista no assunto, em Direito Ambiental, juiz federal. Ótima tarde para você, até a próxima. Ótima tarde, um grande abraço. E você vai ver a seguir, Supremo Tribunal Federal decide que não compete à Assembleia Legislativa de Minas Gerais dispor sobre quadro de pessoal das estatais. Os detalhes em instantes, eu volto já. A Constituição é sempre considerada em todos os países do mundo a lei maior, a lei suprema. A brasileira não deixa de ser assim. Só que a nossa Constituição de 88 tem uma curiosidade muito interessante. Ainda que se reflita um momento político do país, ela representa hoje uma conquista da cidadania, onde o principal ator, o principal protagonista é o cidadão brasileiro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não pode aprovar leis que criam cargos e alteram o quadro de funcionários de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado. A decisão foi por unanimidade em sessão virtual.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional as normas da Constituição de Minas Gerais que dão competência ao Legislativo do Estado e sanção do governo mineiro para organizar e estruturar quadros de emprego das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades de controle direto ou indireto do Estado. Segundo a relatora, ministra Carmen Lúcia, a interferência na política das empresas de direito público e privado de Minas viola a Constituição Federal. Além disso, a Lei das Estatais de 2016, que regula o setor, não prevê a vinculação de quadros de empregados à deliberação dos poderes executivo e legislativo. A ação foi apresentada pelo então governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, alegando que, conforme a Constituição Federal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão inseridas no direito comercial e se submetem a um regime próprio das empresas privadas, inclusive nos âmbitos trabalhista e tributário. Além disso, o regime jurídico das empresas privadas é de competência da União e não cabe ao Legislativo Estadual, no caso a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, regular sobre a estrutura organizacional das estatais. Supremo Tribunal Federal vai discutir titularidade do imposto de renda sobre valores pagos por municípios a pessoas físicas e jurídicas. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A discussão do caso é sobre quem é o titular das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte sobre valores pagos pelos municípios, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. Será a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal irá analisar um recurso apresentado contra incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma medida de eficiência da gestão de processos pelo Poder Judiciário, que foi introduzido no Código de 2015, no Código de Processo Civil, com o objetivo de uniformizar decisões em discussões semelhantes. Essa discussão interessa aos municípios brasileiros que podem ser beneficiados pela fonte de receita, caso seja mantido o entendimento fixado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre, que fixou a tese no âmbito regional que a titularidade dessas receitas é dos municípios. A repercussão geral foi reconhecida no plenário virtual. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, lembrou que há ações cíveis originárias que discutem o mesmo tema na Suprema Corte. A terceira live da série Mulheres Debatem abordou o tema liderança. O Tribunal Superior Eleitoral reuniu a deputada federal Joênia Wapichana, a vereadora Duda Salabert e a empresária Luísa Helena Trajano, que falaram sobre como elas, enquanto líderes, dão visibilidade às questões que consideram importantes para a sociedade. Transformação, uma verdadeira alquimia. Dessa forma, a jornalista Pétria Chaves, mediadora da série Mulheres Debatem, definiu as ações das convidadas, que marcam pelas mudanças que provocam na sociedade brasileira, cada uma ao seu modo. A deputada federal Joênia Wapichana destacou a luta indígena na política e a liderança que ela, enquanto mulher Wapichana, grupo indígena do estado de Roraima, representa. Muita gente acha que os indígenas ainda somente são aqueles que estão lá dentro da floresta, pintado com cocá, mas hoje tem uma realidade que tem indígenas profissionais, tem as mulheres profissionais. Então, o que me move toda é essa história para reverter um pouco, para trazer justiça, para trazer dignidade, é lembrar que existe uma legislação nossa que nos garante uma identidade, que nos garante a nossa diversidade, que nos garante uma autonomia, que nos protege em relação à questão própria da nossa vida, do bem-estar, da proteção dos nossos conhecimentos tradicionais, do modo de vida. A palavra visibilidade também está no vocabulário cotidiano da empresária e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, Luísa Helena Trajano. Ela comentou sobre as ações sociais que implementou na rede varejista de eletrônicos e móveis, da qual é proprietária. Uma delas relacionada à violência contra a mulher, após uma das funcionárias ter sido assassinada pelo próprio companheiro. A força da empresa, ela muda uma concepção, porque assim a gente quase não gasta nada e o companheiro, nesse caso, ele tem medo, porque ele sabe que a empresa está amparando as pessoas que trabalham com ela. É impressionante
Mas a gente já teve, depois disso, aparece, e não é só, a gente tem a impressão que é só pessoas de baixo nível, são secretárias que falam 3 línguas. Tortura e violência psicológica que a vereadora Duda Salabert relata sofrer por querer ser líder das próprias ideias e do próprio corpo. O movimento LGBT tem a caminhada do orgulho LGBT. Nós, pessoas travestis e transexuais, a caminhada do orgulho é ir até a padaria. Porque vocês não sabem a quantidade de violência que nós recebemos para sair daqui até a padaria. Então, se eu fosse abrir os ouvidos para a quantidade de ódio que eu recebo, eu não sairia nem de casa. Por isso que, quando está discutindo isolamento social, todo mundo está sofrendo sofrimento psicológico com isolamento social, a gente está falando, olha, bem-vinda e bem-vindos ao mundo das pessoas transexuais. A conversa, que também foi assistida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, chegou ao fim com uma mensagem da assessora consultiva do tribunal, Elaine Carneiro Batista, que integra a Comissão TSE Mulheres. Mulheres, é importante que lembremos sempre que não estamos sós. É importante confiarmos em nós mesmas e nos inspirarmos mutuamente, encorajando e apoiando umas às outras na nossa prática diária. Com essa excelente mensagem, o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Tchau, tchau.